Cuidados do consumidor na conservação de queijos. O queijo. Alguns estudiosos dizem que a produção de queijo é tão antiga quanto a domesticação dos animais, mas as primeiras referências a ele datam de 3000 a.C. Você sabia que qualquer leite pode ser utilizado para fazer queijo? É possível preparar queijos com leite de vaca, cabra, ovelha, búfalo, dentre outros animais. Na Suécia, inclusive, é feito um queijo exclusivo e único com leite de alce, sendo um dos mais caros do mundo, custando cerca de 980 euros o quilo. Você sabia que o Brasil não fica de fora dessa? Temos alguns queijos nacionais. São eles o queijo tipo Reino, o queijo Minas, o queijo Catupiry e o queijo Prato. O brasileiro consome em média 5 quilos de queijo por ano, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Queijo. Seja o Minas, Prato, mussarela, aos de característica brasileira, outros importados, não importa qual o tipo, o fato é que eles nos acompanham em quase todas as refeições, ocasiões e que agradam a todos os gostos. Mas a questão que não quer calar, você sabe como comprar e como conservar o seu queijo? Antes da compra. Os cuidados com a conservação do queijo começam ainda no supermercado, antes da compra. A presença do selo do CIF é uma marcação que garante que o produto foi inspecionado e está em condições de ser consumido. O CIF é o Serviço de Inspeção Federal. Serve para garantir aos consumidores do Brasil e do mundo a qualidade dos produtos nacionais de origem animal. O prazo de validade é importante em diversos produtos. Com os queijos não é diferente. Nunca se esqueça de verificar. Além do prazo de validade, existe o prazo para consumo após aberto. Ainda no supermercado, no caso dos queijos fatiados, é preciso se atentar ao prazo para consumo após aberto, já que a embalagem foi aberta no estabelecimento e esse prazo passa a contar a partir da data de abertura. Quanto aos queijos artesanais de leite cru, é importante sempre escolher queijos de regiões produtoras tradicionais e que, de preferência, sejam cadastradas junto aos órgãos de vigilância sanitária. Dê preferência a queijos com maturação superior a 10 dias. Escolha queijos com cor e acabamento uniforme. Evite aqueles com excesso de olhaduras, ou seja, aqueles com buracos internos. Um bom queijo deve apresentar massa bem compacta e lisa. Para não alterar o sabor, fuja de queijos embalados em plástico por muito tempo. Bom, agora você comprou o seu queijo de maneira segura e está em casa. Mas quais cuidados devemos ter para conservar melhor cada tipo de queijo? Sempre ficamos na dúvida entre colocar ou não na geladeira ou até se pode ou não congelar. E como existem diversos tipos de queijo, o ideal mesmo é sempre seguir as orientações da embalagem. Se possível, manter sempre o produto em sua embalagem original. Os produtos que já estavam em refrigeração no mercado devem permanecer em refrigeração em casa. Queijos diferentes não devem ser armazenados no mesmo recipiente para evitar que os sabores se misturem. Enfim, esses são alguns cuidados básicos. Contudo, cada tipo de queijo tem cuidados específicos que devem ser tomados. Veremos isso a seguir. Os queijos suaves, como a mussarela, o queijo prato e o steppe, após abertos, devem ser conservados sob refrigeração, envolvidos com um filme plástico. Não se esqueça de consumi-los no prazo máximo de 5 dias após aberto. Queijos frescos. Os queijos frescos, como o Mina Frescal, Cottage, Ricota, apresentam alto teor de umidade devido ao soro. Portanto, devem ser conservados dentro da geladeira. Assim que abrir a embalagem, é importante retirar o soro, quando houver, antes de consumi-lo. Para manter o seu queijo sempre no ponto certo de consumo, coloque-o dentro de um pote hermeticamente fechado e consuma em no máximo 5 dias após a compra.
Queijos mofados. Para esses queijos, a regra número 1 é armazená-los bem fechados, pois podem trocar odores com os outros alimentos e também contaminar outros itens da geladeira com os mofos naturais presentes na sua composição. Para os amantes do tipo Brie e Camembert, é importante utilizar a embalagem original no qual são comercializados, pois trata-se de uma embalagem especial, com microperfurações que ajudam a preservar as características originais do queijo. Já os queijos de mofo azul, como Gorgonzola e Roquefort, também devem ser armazenados na geladeira em potes fechados, pois são queijos que desprendem umidade. Dica: coloque um papel absorvente, pode ser papel toalha mesmo, ao fundo do pote para absorção do líquido e assim evitar que a crosta do produto mele. Queijos duros e maturados. Bem, por serem mais secos e maturados, como o parmesão, reino e o provolone, até podemos armazená-los fora da geladeira a temperatura ambiente. Mas é essencial observar a embalagem do produto se realmente existe a indicação de armazenamento fora da refrigeração, pois em áreas de clima mais quente não se deve manter fora da geladeira. E para armazenar bem esses queijos na geladeira sem perder o sabor e a textura, embrulhe os pedaços em um papel toalha absorvente e depois passe um filme plástico que fique bem aderido ao produto. Coloque dentro de um recipiente com tampa e poderá tranquilamente consumi-los pelos próximos 2 ou 3 meses. E a pergunta que não quer calar: afinal, podemos congelar os queijos? Sim, é possível, mas não é o aconselhado, pois o congelamento altera sua textura, deixando o queijo mais quebradiço e também ocasionando a perda de sabor e aroma. Somente utilize esse método para queijos duros, embalando-os em plásticos adequados para o congelamento. Retire o máximo de ar possível da embalagem. Quando for utilizar, descongele dentro da geladeira. Mas e a pandemia do Covid-19? Será que é preciso tomar algum cuidado extra na manipulação dos queijos? Bom, assim como os pães fermentados, enlatados, a própria tecnologia de fabricação dos queijos proporciona barreiras microbiológicas que garantem a inocuidade do produto. O problema é que as embalagens ficaram expostas antes de chegar em casa. Por isso, devemos criar alguns hábitos de higiene. O primeiro deles é lavar as mãos com água e sabão. Lave sempre ao chegar em casa, depois de manipular as embalagens, durante o preparo dos alimentos, com frequência, sempre que colocar as mãos no rosto, cabelo, lixo ou superfícies e embalagens ainda não sanitizadas. Nunca se esqueça das pontas dos dedos e regiões entre eles, além dos punhos. Higienização de superfícies. As superfícies e utensílios utilizados no preparo dos alimentos podem e devem ser higienizadas com uma solução sanitizante de água sanitária para alimentos, regularizada pela Anvisa, na proporção de 1 colher de sopa para cada 1 litro de água. Higienização das embalagens. A higienização das embalagens, tanto de papel quanto de isopor, as latas e as plásticas, podem ser higienizadas usando um borrifador com álcool 70%, devendo ser mantida pelo período de 2 minutos antes de manipulá-las. Tosse e espirros. Ao tossir e espirrar, faça longe da área de manipulação dos alimentos. Cubra sempre a região da boca e nariz com a parte interna do cotovelo e não se esqueça de lavar as mãos logo após. Pessoas doentes. Nas indústrias, existem protocolos que garantem que as pessoas doentes não entrem em contato direto com a manipulação de alimentos. Em casa, não deve ser diferente. As pessoas doentes não devem participar do preparo das refeições. Vale lembrar que essas dicas devem ser mantidas independente da pandemia. São bons hábitos que ajudam a garantir a nossa saúde. Se você é curioso e gosta de queijo assim como eu, antes de eu ir embora, vai gostar de saber de algumas curiosidades. O queijo foi descoberto acidentalmente em estômagos de animais. Os queijos maturados têm mais valor alimentar que os queijos frescos. O formato redondo foi proposital.
Quando eles começaram a serem produzidos em maior quantidade, precisavam ser transportados em rodas, porque era a maneira mais fácil de fazer isso. Então, para adiantar, começaram a produzi-los em formatos redondos. Isso também ajudou no processo de maturação. Os queijos duros podem ficar até mais de 2 anos maturando. Hoje, existem mais de 2.000 variedades de queijo no mundo. Só na França, eles estão entre 350 a 450 tipos diferentes. Não é à toa que os franceses são os maiores devoradores de queijo do mundo, com um consumo de mais de 25 quilos anuais por habitante. Apesar de tanta variedade, o queijo mais popular e consumido do mundo é a mussarela. Você sabia que o queijo é o alimento mais roubado do mundo? E tem até uma fobia relacionada a ele? A fobia. Bom, agora que as suas dúvidas sobre queijo, sobre os cuidados que deve ter com ele, como manipular, foram esclarecidos, acho que você já está com a faca e o queijo na mão. Desejamos um bom apetite.